Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. Oi, tudo certo? Chegando com mais um episódio do PDE. Aqui, Gênison Viana, comentarista da Rádio Conte. Ao meu lado, no comando, João Roberto. Tudo bom, Gênison? É um prazer estar contigo aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o Cuiabá. No 10º episódio, vamos falar do empate entre Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena. Trazemos o próximo compromisso do Cuiabá e a data do nosso próximo episódio na Agenda PDE. Vamos ouvir um pedaço da coletiva pós-jogo do Antônio Oliveira, que é o treinador que mais dirigiu o Cuiabá na história do Brasileirão. E para terminar, falamos com o ouvinte que acertou o palpite PDE, cravando o empate em 1-1 entre Corinthians e Cuiabá. Falando agora do jogo, Cuiabá saiu na frente com o Daverson, que marcou seu 8º gol na temporada, se isolando como artilheiro da temporada, chegou a 3 gols no Campeonato Brasileiro, marcou aí nas últimas partidas e é o homem-gol do Cuiabá e é o homem-gol do Antônio Oliveira. O Corinthians acabou marcando com o Juan Oliveira, que entrou no segundo tempo, tirou a camisa, comemorou o primeiro gol dele no time profissional em 5 jogos. O resultado final, 1-1 na Neoquímica Arena. Cuiabá lamenta, porque era para ter vencido, e o Corinthians ali comemora um pontinho porque não venceria dentro de sua casa, perderia inclusive pro Cuiabá. Na história, 4 jogos, 3 vitórias pro Corinthians e 1 pro Cuiabá. E agora, 5 jogos, tem esse empate que aconteceu na Neoquímica Arena pela 10ª rodada. João, o que você achou do jogo? Eu gostei da atuação do Cuiabá, por mais que deixou escapar a vitória diante do Corinthians. Foi uma partida que, apesar das escalações, né, algumas peças aí mexeu bastante o Antônio Oliveira, mas a equipe no primeiro tempo, foi um primeiro tempo que, por mais que não ofereceu tanto perigo para a equipe do Corinthians, não sofreu. E aí foi bom isso, porque a equipe do Corinthians tem uma postura na Neoquímica Arena que é muito forte, uma equipe que joga pra cima, incisiva. Tudo bem, a fase do Corinthians não é uma fase boa, mas o Cuiabá não se permitiu que se iludisse por isso. O Corinthians está mal, então a gente pode jogar de forma tranquila. Não, prestou atenção em boa parte do primeiro tempo, conseguiu ali evitar que as bolas chegassem no Roger Guedes. Teve outra questão também que o Renato Augusto saiu durante a primeira etapa, novamente, né, saindo por forçado, né, lesão, a gente pode dizer assim. Então o Cuiabá conseguiu administrar bem, não sofrer tanto, mas faltou oferecer perigo na primeira etapa, transformar as chegadas em oportunidades claras de gol. Ele não conseguiu, foi o primeiro tempo com 0-0, na média ele tava bem, tava ok, o empate é bom, e aí veio o segundo tempo, o Cuiabá com uma postura um pouco mais incisiva, tava mais afim de fazer o gol parecido com a equipe do Corinthians, chegou, abriu o placar numa bela transição, acho que foi o primeiro gol do Cuiabá nessa edição do Campeonato Brasileiro, que foi bem trabalhado, né, ali no meio de campo, uma tabelinha no meio de campo, acabou a bola sobrando pro Riquelme, um passe em profundidade que foi dado pro Riquelme, e o Riquelme muito bem, né, não pensou duas vezes, caprichou no cruzamento, e o Daverson, né, na boa fase que tá o Daverson, abriu o placar. E aí o Cuiabá teve chance de fazer 2-0, 3, eu acho que mais pra 2-0, de ampliar a vantagem que tinha no marcador, só que novamente pecou naquilo, né, o último passe, aquela finalização, e aí se acomodou. E esse é o erro do Cuiabá em boa parte das partidas que fez durante essa edição do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá se acomoda muito quando tá no 1-0, algumas partidas consegue segurar, como foi o caso do Cruzeiro, né, numa partida contra o Goiás também foi a mesma situação, mas outras não consegue. Foi o caso contra o Bragantino, e agora o Cuiabá não conseguiu segurar, né, contra o Corinthians, foi pra cima, era normal, tá atrás do marcador, o Corinthians vai pra cima, conseguiu o gol de empate, e aí o Corinthians tentou a virada, mas o Cuiabá se segurou. Resultado bom, fica a se lamentar porque saiu na frente, ficou até a parte final do segundo tempo à frente do placar, então poderia sair com 3 pontos, que seria excelente, mas tá bom o resultado, só ressaltar alguns pontos no segundo tempo aí que tem que melhorar pro próximo jogo aí na Arena Pantanal. Vale destacar, eu vou destacar 2 jogadores, um de cada lado. O Renato Augusto acabou saindo no começo do jogo, como o João Roberto falou, e o Corinthians é um com o Renato e outro sem Renato. Camisa 8 dita a criatividade, dita o poder ofensivo do time. Quando o Corinthians perde o Renato Augusto, o Corinthians perde completamente o poder de criação. E ficar com essa questão até o final da temporada, o Corinthians vai lá no final brigar contra o rebaixamento, porque não pode ser refém de um esquema, apesar do Renato Augusto ser um jogador muito diferente e acima da média. Do lado do Cuiabá, Riquelme deu assistência pro gol do Daverson, e que bela assistência, nós até comemoramos o cruzamento e o golaço. Foi um cruzamento lindo e um golaço, uma bela troca de passes ali entre os jogadores do Cuiabá antes do cruzamento do Riquelme. E o Riquelme que pegou a camisa de titular e veio crescendo durante os jogos. PK que vai melhorar fisicamente, juntamente com o Wendel, que vão retornar ali da transição física, acho que vão começar como reserva. Acho que o jogador da lateral esquerda titular hoje na equipe do nosso Dourado é o Riquelme. O Wendel e PK ali vão brigar para ser a segunda opção. PK entrou, fez um começo
começo de temporada muito mal, muito abaixo da média. Falar também do Alisson, né? O Alisson que foi titular no começo do campeonato com o Ivo Vieira, hoje jogando contra o Corinthians foi titular porque o Marlon estava suspenso, fez uma dupla ali com o Alain Periúr. Em alguns momentos faltou ritmo pra ele acabou bobeando, mas não foi por conta dele que o Corinthians chegou ao empate. O João já falou sobre mexidas, sobre alterações, os dois times fizeram as 5 alterações. O Cuiabá, que começou o jogo com Walter, Matheus Alexandre, Alain Periúr, Alisson, Riquelme, Fernando Sobral, Felipe Augusto, Denilson, Emerson Ramon, Wellington Silva e Daverson, entraram aí na equipe durante o jogo Vitão, camisa 3, o Ronald, camisa 8, Pablo Cepelini e o Nicolas Fogliata, esses uruguaios, nós temos pedido para eles serem titulares porque tem qualidade, e também o Pita, camisa 9, o Cepelini usa 10 e o Nicolas Fogliata usa 25. Saíram Felipe Augusto, Denilson, Emerson Ramon, Wellington Silva e o Daverson. João, é até complicado nós falarmos sobre essas alterações porque o Cuiabá tem essas opções. São 15 contratações, nós no início da temporada até elogiamos, só que fomos sempre muito críticos, né? Porque quando nós precisamos de qualidade, a qualidade falta. Exatamente, né, Gênesis? O Cuiabá a gente viu, né, no início da partida, veio com novamente com uma linha de 3 atacantes, é normal, o trabalho do Antônio Oliveira, assim, ele gosta de pontas, né, pra explorar essa jogada no individual, né, do mano a mano, e o Emerson Ramon, que é um jogador que foi contratado se esperando isso, não ofereceu nada disso. Quando teve passe em profundidade, se apresentou muito pouco, quando teve uma oportunidade no contra-ataque no primeiro tempo, que subiu ele com o Daverson, ele se precipitou demais, antecipou muito o passe, então você vê que ele não tá preparado ainda pra ser o jogador titular da equipe do Cuiabá, e talvez até pro nível de Série A, parece que ele tá sentindo a pressão de jogar um campeonato brasileiro, não tinha jogado ainda, tá, atuou pelo CRB, tava no CRB, disputando a Série B já é um campeonato complicado, mas Série A é outro nível, o sarrafo sobe, a gente pode dizer assim, e parece que o Emerson Ramon tem sentido, não tem entrado e dando conta do recado. Não tinha o Jonathan Cafu hoje, então optou por ele, e o Iri Castilho, depois da partida ruim que ele fez, né, contra o Curitiba, entrou muito pouco contra o Goiás e nem entrou nessa partida de hoje diante do Corinthians, então fica essa questão aí. Agora, o Wellington Silva atuou muito bem, e a gente esperava, por exemplo, que entrasse o Wellington Silva com o Nicolas Quagliato. O Wellington Silva foi pra função dele, ele sabe jogar com os dois pés, direito e esquerdo, foi muito bem em alguns determinados momentos no primeiro tempo, e aí poderia o Antônio Oliveira ter explorado mais isso, fez essa alteração, o Emerson Ramon não jogou bem aí, foi a primeira alteração, tirou ele, colocou o Nicolas Quagliata, mas poderia ter começado. Falta saber o que qual é o ponto, né, que deve ser os treinamentos, e novamente, a imprensa muito pouco tem acesso aos treinamentos, então só o Antônio Oliveira, e ele não treinou, então só o Bruno Lazzaroni, o Bernardo Franco e o Diego Favarin que tiveram essa questão de saber quem estava apto para começar como titular, mas eu acho que o Nicolas Quagliata tem condições acima do Emerson Ramon de começar entre os 11 titulares. Então o time até encaixou ali, achei que o Alisson, novamente, a gente vê uma disparidade do Alisson com o Marlon no sistema defensivo, né, os dois zagueiros, o Marlon não estava suspenso por acúmulo de cartão, então a gente vê que as opções que o Cuiabá tem para suprir os 11 titulares, que já não é aqueles melhores 11 titulares, a gente vê que já tem uma diferença no jogo, em qualidade que você tem no ataque, em contra-ataque, a postura que tem no sistema defensivo, e aí eu achei muito precipitado ele fazer 4 alterações de pancada ali. Parecia o Sampaoli quando fez 5 no jogo do Flamengo e Bahia ali no intervalo, então isso você não faz, não é um amistoso que você faz aí de, por exemplo, uma seleção com outra que você faz pra testar. Não, tava com 1-0, não é resultado ganho, e o Antônio Oliveira faz 4 alterações colocando 4 jogadores que estavam frios na partida, e aí coincidiu com minutos depois o Cuiabá tomar o gol. Então é aquilo, serve pra alguns jogadores do Cuiabá essa parada pra data FIFA, pra aprimorar um pouco mais, mas também serve pro Antônio Oliveira rever algumas coisas que ele fez. Alguns jogos ou outro tem um errinho dele em algumas alterações aí, hoje não foi nas peças, mas no momento dele fazer as alterações. Durante a partida até destacávamos, né, que ele poderia ser mais estratégico nessa mudança pro Cuiabá não perder ritmo. Dessa questão de jogadores, alterações, vou destacar o Jonathan Cafu, que não pôde jogar contra o Corinthians por pertencer ao Corinthians. O Vessone, que é um dos principais setoristas do Corinthians, destacou nas suas redes sociais o Jonathan Cafu, que é um dos piores custo-benefício da história do Corinthians. Mas olha como pra gente ver a diferença, né? No Cuiabá ele é muito importante, foi peça fundamental na reta final de 2022 e tem sido importante também pro Cuiabá nessa temporada de 2023, pra gente poder ver a diferença de poder de contratação de ambos os times. O João falou do Antônio Oliveira, chegou a 33 jogos comandando a equipe, com 10 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. E eu falei durante o jogo, né, que o Antônio Oliveira tem uma média de cartões muito altas. Ele recebeu aí, desde 2020, em 88 jogos, 27 cartões, sendo 24 amarelos e 3 vermelhos, uma média de um cartão a cada 3 jogos e meio. Então é uma média muito alta. Ele tem a maior média, juntamente ali com o Abel Ferreira, que é o mais punido desde que chegou ao Brasil. Os dois técnicos são portugueses. Antônio Oliveira ainda não é tão vencedor quanto Abel Ferreira, que já escreveu o seu nome no Palmeiras. João, essa questão anímica do Antônio Oliveira muitas vezes acaba prejudicando o Cuiabá. Ele transfere para os jogadores a forma como está disposto
no banco de reservas. Exatamente, né? A média do Antônio Oliveira de cartão é 3,2 por jogo, né? E do Abel Ferreira é um pouco maior, né? A gente pode supor, a cada 3 jogos o Antônio Oliveira recebe um cartão. O Abel é a cada 4, mas é uma média muito parecida. As 3 piores médias é dos dois e o Fernando Diniz no Fluminense. Então é outra coisa aí que o Antônio Oliveira precisa prestar mais atenção, mais calma. A equipe tá ganhando de 1-0, não tem necessidade de determinado momento de você ir lá bater boca com o quarto árbitro ou provocar o bandeirinha ali em determinada situação. Então hoje a gente sabe, é uma recomendação da FIFA, né, da CBF, que os árbitros serem menos maleáveis, aí a gente pode dizer, com as posturas aí tanto dos jogadores quanto dos membros da comissão técnica e treinadores principalmente. Então é algo que o Antônio Oliveira tem que prestar na atenção. Em 2022, Cuiabá, se não me engano, foi 2 ou 3 jogos que o Antônio Oliveira não esteve no comando porque foi acúmulo de cartão, tomou 3 amarelos e aí tava fora do confronto, não poderia ficar no banco de reserva. Isso faz falta. Em um determinado momento que o Cuiabá precisar do treinador para enxergar diferentemente a equipe ou falar com seus jogadores no vestiário, não vai poder porque ele tá suspenso devido à postura irresponsável dele ali comandando a equipe no banco de reservas. Então é algo que o Antônio Oliveira precisa prestar mais atenção aí, porque o Cuiabá pode sair prejudicado nessa sequência do Campeonato Brasileiro. João, você acertou o palpite PDE, você falou 1-1. A gente ainda vai ter o nosso ouvinte que acertou aqui falando com a gente, mas projetando a próxima partida não teremos palpite PDE neste episódio, mas eu quero já que você deixe o seu palpite que você tenha acertado. Você já acertou 2 vezes. 12 dias de paralisação aí pro Cuiabá se preparar, pro Antônio Oliveira preparar a sua equipe para o confronto contra o Botafogo, que faz um Campeonato Brasileiro surpreendente. Uma questão, Antônio Oliveira já arrumou a defesa, talvez seja importante ele organizar o meio campo, mas tem situações que 12 dias de paralisação não fazem bem à equipe, que acaba perdendo o ritmo de jogo. Como você projeta esses 12 dias de descanso, podemos dizer assim, sem jogos, mas com muito treinamento? Agora a oportunidade que o Antônio Oliveira tem de aprimorar suas ideias de jogo. Ele foi para Portugal, fez um curso aí, claro, para ganhar um certificado da UEFA, para poder treinar equipes da Europa também, que ele já pode, mas é bom agora ele ter essa semana, né, mais de uma, né, de semana, a gente pode dizer um total de dias, 12, quase 2 semanas, podemos dizer assim, que ele tem para trabalhar com mais calma, com mais cautela, não ter aquela pressão de que no próximo fim de semana tem jogo, reunir os jogadores, já fazer um mapeamento ali de qual ele vai poder utilizar mais minutos, qual ele vai poder, que vai ajudar ele melhor na ideia de jogo que ele insiste, e através disso, ele tendo esse tempo aí para trabalhar, já passar, né, pra diretoria, passar pra sua comissão técnica, jogadores que provavelmente ele não vai usar e setores que o Cuiabá precisa priorizar na contratação, porque é só o treinador ali que vai estar observando quais são as peças. Quem sabe também trabalhar um outro modelo, caso não dê um 4-3-3, que em determinado momento a gente sabe sequência de Campeonato Brasileiro vai ficar bem óbvio em algumas partidas e o adversário estuda, né? Todo time estuda um ao outro, então em determinado momento o jogo do Cuiabá vai ficar muito óbvio, vai ficar muito padrão e aí não vai ter tanto repertório assim, então trabalhar outras ideias, tentar um 4-4-2, né? Variar, já trabalhou com uma linha de 3 zagueiros, o que eu acho não é o caso do Cuiabá, pelas peças que temos na lateral e na zaga, então eu acho que é um sistema que o Cuiabá nem deve pensar no momento essa linha de 3 zagueiros, então aprimorar, trabalhar também a questão de atenção da equipe, que essa parte é crucial na minha opinião pro Cuiabá ter uma sequência com sucesso no Brasileiro, e pra partida que tem diante, né, do Botafogo na Arena Pantanal, eu acho que o Antônio Oliveira precisa pensar primeiro, o Botafogo momentaneamente é o líder do Campeonato Brasileiro, a gente sabe a situação, tá brigando ali com o Palmeiras, ok, mas respeitar o Botafogo, mas não se acomodar na Arena Pantanal, né, jogando contra o Botafogo. Tem isso, o Cuiabá não joga bem na arena, é outra situação, o Botafogo vai vir pra cima porque acredita que o Cuiabá é obrigação pra eles conseguirem 3 pontos, já que eles estão colocando como candidato na briga pelo título, então o Antônio Oliveira tem que trabalhar com isso, não se autopressionar por jogar em casa, mas também não ficar totalmente ali à vontade. A gente sabe que é um adversário muito forte, tem um atacante lá perigoso, tá marcando gol quase todo jogo, e aí vai ser crucial pro Cuiabá o sucesso do sistema defensivo pro duelo contra o Botafogo, gente. Esqueceu de dar o palpite, João Roberto. O palpite, na minha opinião, vai ser 2-1 pro Cuiabá. Excelente, daí a primeira vitória do Cuiabá na Arena Pantanal nessa edição de Campeonato Brasileiro. Agora a agenda PDE. O Cuiabá na próxima rodada recebe o Botafogo na Arena Pantanal. O jogo acontece na quinta-feira, dia 22 de junho. O pré-jogo da Rádio Conte começa às 18h45 e a bola rola às 7 horas da noite. Nosso próximo episódio do PDE sai na próxima quarta-feira, dia 21 de junho. Agora vamos ouvir Antônio Oliveira, que fez uma análise da equipe do Cuiabá. O treinador português destacou o bom desempenho do time, que saiu na frente do placar com gol de Daverson. Bem, antes de mais boa noite. É evidente que saímos com aquela sensação que poderíamos sair daqui com os 3 pontos, claramente. Acho que foi mais um jogo bastante equilibrado. Eu acho que durante 75 minutos fomos uma equipa muito organizada,
muito pragmática, sabíamos claramente o que é que nós tínhamos para fazer no jogo, muito organizada em termos daquilo que são os nossos padrões em termos defensivos e ofensivos, controlou sempre o jogo com e sem a bola. O adversário só nos feriu em situações de bola parada ou em situações em que talvez o nosso equilíbrio não estivesse devidamente encaixado e que consentíamos que o adversário se virasse de frente para nós com bola controlada e em alguma transição ou outra que nos conseguiu ferir. Depois é evidente que os últimos 15 minutos acabam por ficar um bocadinho ali marcados por... E aí já, porque eventualmente pode ser uma pergunta para os entendidos do futebol, que gostam de comentar muito antes de saber as razões. As 4 substituições foram feitas porque tinham que ser feitas relativamente ao estado físico dos jogadores. Portanto, se querem um relatório médico, eu também posso ser médico. O Daverson pediu para sair pela pancada na cabeça, o Wellington pediu para sair que já estava com câimbras. O Filipe Augusto já vem de lesão e fez um grande jogo, não conseguia, nós já tínhamos previsto isso relativamente ao momento em que ele iria sair, e o próprio Denilson já estava em desgaste. Portanto, nessa perspectiva ficam aqui as referências, toda a gente sabe que ninguém faz 4 substituições, eu também não sou louco nenhum, portanto, se é que eu tenho que justificar, que eu não tenho que justificar nada, mas para ir para os entendidos, porque gostam mais de cornetar do que propriamente salientar as coisas positivas que a equipa fez. Aqui fica esse registro. De qualquer das formas, os parabéns aos jogadores. Orgulho-me imenso, já lhes disse isso, orgulho-me imenso poder cada dia dizer que tenho um prazer enorme em ser treinador deles. No jogo entre Corinthians e Cuiabá, sorteamos 2 cestas para os nossos ouvintes que participaram da transmissão, Luan Nasser e Leandro Jesus. Por coincidência, o palpite PDE também foi cravado pelo Leandro Jesus, que ganhou 2 cestas da Adoralha Alimentos na 10ª rodada. Vamos ouvir o sortudo. Olá, Rádio Conte, me chamo Leandro Tosmar Cabral. Muito grande a emoção de ganhar a cesta da Adoralha Alimentos. Apostei no placar de 1-1 porque estava muito confiante. Conte, onde você estiver, Adoralha é por amor, é puro sabor. João, terminando mais um episódio. Até o próximo. Até a próxima, Gênesis. É um prazer sempre estar aqui contigo para falar um pouco sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Grupo Focus, 30 anos, levando as melhores marcas até você. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.